Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e é com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui novamente reunidos, unidos em pensamentos, em energias boas, vibrações positivas, reflexões salutares, em orações por nós e por todos os nossos irmãos em humanidade, em todos os quadrantes do universo. Meus irmãos, hoje resolvi fazer uma reflexão, dividir com os amigos, uma reflexão sobre o bem, sobre a prática do bem. Nós que falamos tanto em caridade, em auxiliarmos uns aos outros, em amarmos uns aos outros e fazermos o bem sem olhar a quem, ou seja, buscarmos sempre o auxílio, o estender de mão em qualquer circunstância, mesmo nós, de vez em quando, criamos alguns tipos de, eu não diria obstáculos, mas de exigências, de condições para fazer a prática deste bem. E eu lembro, meus amigos, do que nos dizia e nos diz desde sempre nosso mestre, guia e modelo Jesus, quando ele falava que meus discípulos vêm para fazer a diferença. Nós ainda não somos seus discípulos, somos seus seguidores. Eu diria que nós somos candidatos a seu discípulo, porque nós ainda temos algumas dificuldades na prática verdadeira do bem. O nosso querido e saudoso Chico Xavier dizia uma frase interessante, onde ele falava que o bem é nosso advogado em toda parte, ou seja, sempre que eu faço o bem, certamente o resultado é sempre bom, sempre na direção do bem. Ou seja, se eu fizer o bem, eu vou ser um multiplicador de coisas boas para mim e para os outros. Mas, como nós ainda temos algumas dificuldades, né? Muitos de nós, quando é convidado a fazer o bem em algum local mais distante, com alguma dificuldade de deslocamento, enfim, ou geográfica, sempre questiona, mas é seguro? Vai demorar muito? Não vai terminar tarde? Não dá para ser outro dia? Ou seja, são questionamentos que nós ainda temos porque nós focamos muitas vezes no imediato e esquecemos do essencial. O essencial é fazer o bem. Não importa se eu vou ficar um pouco desgastado, ter que dar alguma explicação maior, se eu tiver que faltar algum outro compromisso, mas a prática do bem, quando ela se apresenta para mim, e isso acontece para todos nós o tempo todo aqui neste plano, eu lance mão, então, dessa minha possibilidade, dessa oportunidade que o Pai está me dando, mais uma vez, para, ao mesmo tempo em que me depurar, ao mesmo tempo em que melhorar como cidadão, como ser humano, como espírito encarnado, também ser um vetor de auxílio, uma ferramenta de auxílio, um servidor, como Cristo dizia, para aqueles que necessitam. E foi com base nisso, estava pensando exatamente nessas questões, que eu lembrei da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, e ali nós temos várias reflexões. E lá, meus irmãos, no capítulo 11, tem uma reflexão importante sobre esse tema, cujo título é O Bem é Incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendizado sincero não ignora que Jesus exerce o ministério do amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia,
Nem mesmo verificando os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para as atividades renovadoras. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos nós experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Então, meus irmãos, vejam como isso é importante para que nós reflitamos. Praticar o bem é o nosso salvo-conduto. Nós costumamos, nós que já estamos na doutrina espírita há algum tempo, chamar a atenção para essa questão de uma forma muito contundente e muito concreta, quando nós dizemos que, acima de tudo, nós devemos, ao acordar todos os dias e ao repousar todas as noites, estarmos sempre pensando na prática do bem, sempre obrando na direção do bem. Alguém pode pensar, mas isso é difícil, Paulo. O tempo todo é bem difícil. Mas essa, meus irmãos, é a ideia central, é o objetivo principal. Somente quando nós conseguirmos chegar a isso, e esse texto nos relata bem, né, as condições que nós precisamos para fazer isso, nós então poderemos dizer discípulos do Mestre. Por enquanto, como eu disse no início da nossa conversa aqui, né, nós ainda somos candidatos a discípulos, mas o candidato já tem um aprendizado que lhe permite ao menos esforçar-se um pouco mais nessa estrada. E é isso, fundamentalmente, que o texto nos traz como reflexão, e eu estou dizendo essas palavras, né, a mais, né, fazendo essa reflexão com os amigos, porque é importante nós lembrarmos, meus irmãos, quando o nosso Chico Xavier nos diz que o bem é nosso advogado em toda parte, ele está nos dizendo que sempre que nós praticamos o bem, por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais difícil que sejam as nossas condições de vida, de emprego, seja lá do que for, nós, mais cedo ou mais tarde, teremos um resultado altamente positivo, que não só vai nos liberar dessa situação difícil, como vai nos proporcionar albores e augúrios muito propositivos e muito edificantes para agora e para o futuro. Se eu pensar de forma inequívoca, contínua, na prática do bem, eu vou criar em torno de mim mesmo uma espécie de couraça espiritual que vai fazer com que, mesmo passando por dificuldades, mesmo enfrentando os desafios mais candentes, mais difíceis, mais penosos, eu estou tranquilo porque sei que vou sobreviver de forma boa a esses desafios, sejam eles quais forem, pela simples prática do bem, com o coração aberto, com paz, com harmonia e de forma verdadeira. Por isso, o título do texto, e é o que me chamou muito a atenção quando eu estava folheando para escolher um capítulo que tivesse alguma coisa a ver, inclusive com o nosso momento, e nos diz o quê? Que o bem é incansável. Algum de nós, em alguma ocasião, que estivesse praticando um ato de caridade, lá pelas tantas nos dizemos assim, puxa, eu não aguento mais, estou cansado, eu vou parar por aqui. Ou nós conhecemos alguém, ou já ouvimos isso de alguém. Pois é, meus irmãos, na verdade, não se trata muitas vezes do cansaço físico, mas da forma como nós fazemos é que demonstra, então, esse nosso, entre aspas, cansaço de fazer o bem. Porque quando nós o fazemos de coração aberto, como eu falei há pouco, de boa vontade, nós podemos ficar um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, e nem sentimos o tempo passar. Lá pelas tantas que lembramos, puxa, mas já é tal hora, já se passaram tanto tempo. Porque o bem, de fato, meus irmãos, é incansável. Fazer o bem não cansa. Eu gosto muito de enfatizar isso, de deixar isso muito claro, porque se nós tivermos qualquer tipo de obstáculo, lembremos sempre, fazer o bem, além de ser incansável, ou seja, não nos cansamos nunca, ainda nos traz como resultado tanta coisa boa,
tantas consequências maravilhosas e edificantes que quando nós ingressamos nessa prática e nos propomos a fazer isso de forma cotidiana, vamos colhendo cada vez mais melhores e edificantes resultados. Mas nós não podemos também, meus irmãos, ficarmos presos apenas ao fato de, tá bem, então eu vou fazer porque vai ser bom para mim, porque eu vou ter bons resultados. Isso nós já sabemos, mas eu vou fazer porque, e aí eu vou voltar à frase anterior, eu não estou apenas contente e satisfeito em ser seguidor do Cristo, eu quero ser seu discípulo, eu quero fazer com que o Mestre de fato possa afirmar que fazendo o que eu estou fazendo, envidando o esforço que eu estou envidando, eu estou trabalhando para Ele de fato. E em fazendo isso, estou ajudando a todos aqueles que ele diz lá no capítulo 15 do nosso Evangelho, quando ajudamos a todos aqueles com dificuldade, sofredores, pessoas com misérias, com uma série de dificuldades, uma série de questões difíceis de lidar, doenças e tudo mais. Quando nós fazemos isso de coração aberto, de mão estendida, com um regaço amigo, é a Ele que estamos fazendo. Quando nós ajudamos a cada irmão necessitado, nós não estamos apenas ajudando a um irmão ou a mais um irmão nosso aqui da terra. Nós estamos de fato trabalhando para o Cristo e fazendo exatamente aquilo que Ele sempre nos exortou a fazer. A caridade plena, sincera, verdadeira, ou seja, a prática do bem incansável, porque o bem de fato é incansável. E fazer o bem, reprisando uma frase que eu já disse lá no início da nossa conversa, só nos faz bem e só nos traz como resultado mais ainda bem. Ou seja, se eu quero ficar bem, e quem não quer, né, meus irmãos? Quem é que vai dizer assim, não, eu estou mal, mas estou tranquilo? Não, não está. Todos nós queremos sempre estarmos e ficarmos bem. Então, que busquemos e que façamos isso de forma cotidiana, a prática do bem incondicional. Agradeço a atenção dos amigos, desejo que todos tenham uma excelente noite de terça-feira e vamos então terminar essa nossa reflexão com uma oração, onde mais uma vez agradecemos a oportunidade. E como nós estamos falando de bem, de fazer o bem, de prática do bem, agradecemos também a nós que estamos aqui com paz, com harmonia, com saúde e que, em estando nessas condições, temos oportunidades milenares, fundamentais, tranquilas, importantíssimas de fazer o bem. Agradecendo a Deus e também na prática agradecendo de novo, porque quando nós fazemos aquilo que nosso Mestre nos indica e nos exorta a fazer, nós estamos de alguma forma sendo gratos por nossa existência atual, por nossa edificação como espírito, por tudo aquilo que o Criador nos proporciona e que esse Mestre, que é o nosso condutor, nos exorta a fazer, nos auxilia, nos ajuda a carregar o fardo quando ele se torna um pouco mais pesado. E nós estamos sempre envolvidos com uma rede de amigos espirituais, uma equipe de mentores, de espíritos amigos, que só nos elevam e nos mostram sempre o melhor caminho a seguir. Por tudo isso nós somos muito gratos e para continuarmos com essa gratidão profunda, edificante e verdadeira, ampliemos cada vez mais a prática do bem no nosso cotidiano, na nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa existência atual. Uma ótima noite a todos e que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.